sei o que vi em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor. Bom dia, bom dia. Por ti, leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Leva onde eu me apaixono por ti. Leva-me. Bom dia, maravilhosa. Bom dia. Bom dia! Dia. Deixa eu ajeitar. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu sei que aí. Tá dando para ver bem, tudo direitinho. Eu aqui me arrumando, né? Tá eu aqui de novo com o meu celularzinho aqui dando um jeitinho para Tá perfeito. Tá perfeito. Bom dia, tá perfeito. Esse louvor que eu tava ouvindo, ele toca muito no meu coração. E eu quero começar a nossa oração falando exatamente sobre isso. Senhor, leva-nos. Nos leva para as tuas câmaras, Senhor, para aquele lugar secreto, Senhor, onde a tua palavra é a única coisa que ouvimos, Senhor. Que nesse dia a gente se aproxime cada vez mais de ti, Senhor. Quanto mais nesse lugar secreto o Senhor nos coloca, mais a gente te conhece, mais a gente te ama, mais a gente te louva, mais a gente te honra, mais a gente resplandece a tua palavra, a tua verdade, Senhor. Então leva a casa de cada um que vai estar ao vivo, ou que vai entrar depois e assistir, Senhor. Leva essa pessoa para tuas câmaras de amor, onde a gente se aproxima mais de ti, onde a gente vê mais a tua face, onde a gente respira mais de ti, Senhor. Toma conta das nossas vidas, eu te consagro e já te agradeço em nome de Jesus por tudo, Senhor. Amém. Amém, amém. Ai, glória a Deus por mais um dia que nós estamos aqui, né? Para compartilhar uma palavra. E hoje a gente vai falar um pouco do Salmo 23, um salmo bem conhecido. Um salmo, né, Maiara? Bem conhecido, um salmo, eu digo até proclamado por muitos, mas entendido por poucos, porque quando vira hábito, né, a gente fala, a gente repete, mas a gente já não entende mais o que a gente está falando, e aí talvez aquela oração já nem soe com tanto clamor como desejável, né? E o Salmo 23, ele é um salmo, assim, é um clamor de Davi, né? Ele é como é que eu posso dizer? Ele é uma direção de Davi, porque até ali na primeira, a gente vai ler ele de uma forma diferente, tá? Eu vou começar lendo o Salmo 23 ali, que no primeiro versículo ele diz, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, na tradução, né, hebraica, na escrita real, ele diz, o Senhor é meu pastor e não me faltará, né? Essa tradução nossa, onde diz nada,
Na verdade, não é que nada nos faltará fisicamente, materialmente, né, ou espiritualmente, não. Quer dizer que Ele não faltará em nossas vidas. Muitas vezes... Vamos lá. Não, olha que interessante, olha como muda o olhar quando lê de uma forma assim. Porque aqui diz assim, ó, como é que diz a tua, Mayara? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá, e na outra linguagem, de hebraica? Na hebraica diz, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Por quê? Porque aqui, querendo ou não, nada me faltará, já vai lá para as coisas materiais. Olha que interessante isso. Porque assim, ó, o Senhor não nos faltará em momento algum. E realmente Ele não vai faltar. Mas agora aqui, o nada me faltará, já vai para o quê? Para o lado que não vai me faltar. Matéria. Olha, aí para ver assim, que como a gente às vezes tem que ter um pouquinho mais de profundidade, porque tudo leva mais para o lado material, né? Do que a presença dele, o cuidado dele, sabe? Pode seguir, Mayara, é que me deu agora um... Não, mas é isso aí, é isso aí. E me veio uma coisa aqui agora bem interessante. Esses dias, ano passado, né? A gente se batizou e a gente foi fazer uma semana de estudos nesse batismo, né? E aí eu peguei uma Bíblia com essas versões atualizadas e não tinha sobre o batismo. E eu fui pesquisar sobre isso. E as novas versões, as versões atualizadas, elas estão tirando algumas coisas. Então fica esse adendo para você, sabe? Quando você for ler, peça direção para o Espírito Santo. Pesquise, né? Precisar. Essa nova atualização, ela vem escrita por homens, e homens vão colocar a sua versão, né? O seu entendimento. Então, peça direção para o Espírito Santo, tá? E aí, olha que interessante, então vamos seguir com o Salmo 23, né? Se ele não nos faltará, ou seja, você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar passando fome, você pode estar passando necessidade, você pode estar passando por algo na sua vida que você diz assim, eu não entendo porquê, eu não sei o porquê que o Senhor, né, me permite passar por isso, porque tudo tem a permissão dele, mas ele tá lá com você. Mesmo que você não queira, mesmo que você não peça, ele tá com você. Acreditando ou não, ele existe, sabe? Ele está presente. Então, assim, não tem como a gente dizer que eu tô sozinho. Não tem como dizer, sabe? Pode até dizer, mas é uma coisa que tu não tem como eliminar Deus de tudo que existe, de tudo que há, porque foi Ele que criou. Ele te criou. Então, assim, ó, Ele existe. Querendo ou não, tu acreditar, Ele existe, sabe? E Ele continua sendo Deus, como diz um louvor, né? Exatamente. E aí, vamos pro 2, né? Que ele diz assim, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Para ele me fazer repousar, eu preciso pedir. Ele não é um intruso. Ele não é como Satanás, que vem como um ladrão, né? Tem um versículo que diz que Satanás entra como um ladrão na nossa casa. Jesus não. O Senhor não. Ele precisa ser convidado. E aí, quando ele é convidado, ele vem e nos faz repousar em riachos tranquilos. Olha a água que falamos ontem da mulher samaritana. Né? A água que ele nos dá de beber, ela nos acalma. Não nos acalma no meio de coisas luxuosas, de viagens, de uma família 100%, uma família de margarina, né? De comercial de margarina, ou de momentos maravilhosos. Não, ele nos acalma no meio da tribulação. Ele nos acalma quando você não tem o que comer, quando você está no meio de uma briga, quando você está sendo confrontado, quando você está sendo apontado, quando você está sendo criticado, quando você está lidando com Satanás. É ali que ele te acalma. A presença dele te faz transbordar ali. Sim.
Porque eu acredito, assim, nem tu disse, quando a gente está em lutas, né? Vamos resumindo assim. Ele te leva em águas tranquilas, pastos verdejantes, porque eu creio, e é o Salmo de Davi, né? Porque Davi vivia muito nos pastos, né? Cuidando das ovelhas. E ele tinha que ter ele tinha, não é que ele tinha que ter, ele tinha essa convicção que o Senhor estava em todo o tempo com ele. Deu uma travadinha. E melhorou? Porque eu não Melhorou. estou te vendo. Então, por isso que eu Repete o que você falou que eu não ouvi. Porque assim, ó, esse salmo é um salmo de Davi. Sim. E Davi, em todo o tempo, confiava que Deus estava com ele. Em todo o tempo. Porque lá nas pastagens, onde ele cuidava das ovelhas dele, em algum momento, ele precisava ter o refrigério do Senhor. Ele precisava das águas tranquilas do Senhor. Assim como ele levava as ovelhas até um lugar tranquilo, um lugar calmo, ele também entendia que da mesma forma Deus supriria ele. Porque ele era um pastor de ovelha, ele sabia como ele cuidava das ovelhas, mas ele também tinha certeza absoluta que tinha e tem um Deus que cuidava dele em todo o tempo. Então, Davi foi muito sábio, ele se expressou muito perfeitamente essa passagem aqui, né? Do descanso em verdes pastos. Exato. Sabe que eu estava estudando Davi agora de manhã e eu gosto muito da história de Davi. Em vários pontos ela já me fez assim refletir, sabe? Tem uma passagem que a gente vai falar sobre, mas hoje eu quero ressaltar exatamente sobre isso. Davi, ele foi excluído dentro da sua própria casa. Ele foi tratado como um servo dentro da sua própria casa, né? Dentro da casa de seus pais. E aí ele vivia lá nos pastos, escondido. Quem que via Davi? Quem que via o que Davi fazia? Quem via os leões que ele matava, o urso que ele matava, as ovelhas que ele pastoreava? Só Deus. Só o Senhor via Davi. E hoje em dia a gente tende a querer fazer as coisas e mostrar. Pode ir. E mostrar para as pessoas. A gente precisa ir lá e dizer assim, eu estou fazendo. Como uma necessidade de aprovação. Sabe? De você vir e fazer e mostrar. E ó, eu estou cuidando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Porque, gente, eu já estudei muito essa parte de digital. E você precisa mostrar o que você faz para as pessoas terem vontade de fazer também. E estávamos falando exatamente sobre isso ontem, né, tia? De que não é esse o caminho que nós queremos. Metade do que a gente vai fazer, vocês não vão ver. Porque não é para nós crescermos, é para o Senhor crescer. E quando Davi, ele estava ali se escondendo nos matos, ele estava ali pastoreando, cuidando das ovelhas, matando, se preparando, era exatamente isso que o Senhor estava fazendo com ele, preparando ele para quando ele encontrasse ele estava sendo treinado. Não me entendam errado, que não vai ter pessoas que vão vir, que vão fazer, que vão mostrar, porque outras pessoas precisam ver. Mas você vai ser treinado para isso. Pode falar, tio, que você ia. Pode falar o que você ia falar. Não, é que mais para baixo que eu quero falar sobre isso, mas ainda a gente vai lá pode ir lá pro 3. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Eu acho que é muito isso que eu estava falando agora, né? Se o Senhor é o nosso pastor, para e pensa no pastor, Davi. Davi, ele tinha as ovelhas, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que guiar as ovelhas para os pastos mais verdes, certo? E as ovelhas sabiam o caminho que iam passar? Não. As ovelhas sabiam o que iam enfrentar pela frente? Não.
Elas sabiam o pasto que elas iam comer? Não. Elas simplesmente não tinham vontade própria. Elas seguiam o Senhor delas. E assim somos nós, quando a gente se coloca, né, na presença do Senhor, quando a gente decide fazer dele nosso Senhor e nosso Salvador, a gente não tem mais vontade própria. A gente serve A gente a um Senhor, a gente tem um Senhor. Né? Exato. E Senhor, vamos parar para pensar o que é o Senhor? O que é o Senhor? Você se torna escravo daquele ser. Aquele Senhor tem total domínio sobre a sua vida. E assim somos nós perante o nosso Senhor. Ele tem total domínio sobre a nossa vida. A diferença é, a gente é livre quando a gente é dele. Porque ele nos dá essa liberdade. Ele é tão bondoso, ele é tão justo, que ele nos faz escravo dele. E aí a gente aceita Jesus. A gente aceita que a gente é filho dele. E aí sim, quando a gente se torna filho dele, filho não é escravo. Filho tem herança. Filho herda. E aí sim a gente herda esse reino dos céus, que é nosso já desde a criação. Mas a gente abre mão todos os dias. Então eu vejo que esse versículo é muito isso. Ele renova as nossas forças, ele nos guia por caminhos de justiça. Não vem aí querer achar que vai ser tudo lindo, maravilhoso, não, porque Deus é justo, tá? Mas ele nos honra. Ele nos honra o quanto a gente honra o nome dele. É que ele é justo, como diz ali, ó, se ele é o meu pastor e não me faltará, ele estará em todo o tempo, seja num tempo bom ou num tempo bom. Mas ele é um Deus justo, que independente da situação, ele vai estar com a gente, né? E aqui eu acho tão lindo, porque diz assim que ele vai nos guiar por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Então, assim, às vezes a gente passa por alguns vales e às vezes acredita que nem mesmo é do Senhor aquilo ali tudo, mas ele diz que vai nos levar por um caminho certo. E às vezes nesse trecho da nossa vida a gente vai encontrar alguns vales, mas ele não vai deixar a gente ali sozinho, sabe? O vale é para a gente passar, não é para a gente ficar. Aqui diz que ainda que eu ande pelo vale, né? É para andar, para andar. O vale não é lugar de habitação. O vale a gente tem que passar. E o Senhor passa junto com a gente, sabe? Ali dando um novo caminho, como Ele mesmo prometeu, né? Aí o 4 também diz que ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, olha só. Não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estará comigo. Tu me proteges e me diriges. Então, a confiança dele era total, né? Total naquele que estava com ele o tempo todo, que estava com ele lá. Eu acredito, assim, que ele deveria até dormir lá no pasto, junto cuidando, né, das ovelhas. Talvez não dava tempo de voltar. Ele ficava lá, mas Dias, né? com a melhor companhia, que era do Senhor, né? Pode ir indo mais adiante, Mayara. Sabe que esse Salmo 23, ele é muito forte para mim, na minha vida, porque é um salmo que eu oro desde criança, sabe? Desde criança, assim, a minha mãe, ela tinha esse hábito do Salmo 23, e eu aprendi. E por muitas vezes, na adolescência, na infância, eu sentia medo. Eu olhava para o escuro, eu sempre tive muito medo do escuro, tá, gente? Eu aprendi a dormir no escuro. Acho que ano passado que a tia me ajudou, né? Me deu uma direção ali. Amém. E aí, a partir dali, eu comecei a dormir com as luzes desligadas. Mas eu tinha muito medo do escuro. E a nossa mente, ela é alimentada, né? Sim. Então, eu orava o Salmo 23 até dormir, desde criança. E esse trecho em especial, né? Mesmo que quando eu andar pelo escuro, né? Eu me engasgo aqui porque eu tenho o hábito, já está formado. Mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo, né? A tua vara e o teu cajado me protegem. Gente, olha o peso desse versículo. Olha É maravilhoso.
olha o peso desse versículo. Não interessa o que você está passando, não interessa onde você está andando. Eu bato muito nessa tecla, eu venho falando muito sobre isso nesses últimos dias, não sei por quê, porque não era algo que eu costumava dizer, mas por uma fase da minha vida, a gente passou muita necessidade, a gente passou fome, a gente passou... Realmente, assim, a gente morava num lugar muito, muito horrível, era numa favela. Eu lembro que a nossa casa, eu, minha mãe e minha irmã, e a nossa casa, ela dava assim para um lixão em Curitiba. E a minha mãe, como a gente era muito nova, minha irmã tinha em torno de 2 anos, 3 anos, então eu tinha 12 e 13. Então eu trabalhava de dia e minha mãe limpava um shopping à noite. E eu tinha que dormir sozinha com a minha irmã. E, gente, eu morria de medo, porque tinha rato que entrava na casa e aquilo me apavorava. Então eu passava as noites chorando e orando. E aquilo me deixava assim, desesperada, porque eu não sabia, eu era uma criança ainda, né? Hoje eu tenho essa consciência que eu ainda era uma criança. Então esse salmo, ele sempre fez muito presente na minha vida, mas eu não tinha discernimento. E até que um dia, há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo e ele disse assim: eu sempre estive com você. Ai, Mesmo na sombra, no escuro, eu sempre tive com você, sabe? Por muitas vezes, eu optava por não comer porque a minha irmã era uma criança. Uhum. Porque ela precisava comer, ela precisava mais do que eu, sabe? E esse salmo, ele sempre fez muita presença na minha vida, porque eu me apegava muito a isso. E como a tia falou, são momentos que vão passar. Mas são momentos, tudo é permissão do Senhor, sabe? Tudo. Nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. É só olhar para Jó. Então, quando eu olho para aqueles momentos, tinha teve muita fase na minha vida que eu olhava e dizia assim: Senhor, eu tinha mais felicidade lá, quando eu não tinha nada, do que hoje, que eu tenho comida na mesa, que eu tenho uma casa. Por que, Senhor? Sabe? Então, não é o que você tem na matéria, e sim quando Ele está contigo. Exato. Graças a Deus, assim, graças a Ele mesmo. Hoje, Ele é muito presente na minha casa, na minha vida, mas tudo que eu tive que passar, tudo que eu tive que aprender para chegar até esse momento, porque para tudo há um tempo, eu acredito que há um tempo debaixo do céu, para a gente aprender. O caminho que Ele me guia é um aprendizado para talvez hoje eu chegar e dizer assim para vocês: gente, eu sei quanto é doloroso você ter que optar por não comer no dia de hoje, mas eu sei que vai passar. Sim. Eu sei que vai passar, porque se o Senhor está permitindo isso hoje, é porque você tem algo maior na sua vida. E eu estou usando o meu exemplo, mas eu sei que tem 1001 exemplos. Eu sei que tem o exemplo da sua vida, que o Senhor está permitindo hoje, ou Ele permitiu um dia que você vai passar. Está na hora de deixar esse passado lá e olhar para frente. O que o Senhor quer comigo daqui para frente? Porque o cajado dele está comigo. E se eu passei, está na hora de olhar para frente e o que Ele quer de mim, né? E aí a gente vem para o 5, né, tia? Não sei se a tia quer complementar alguma coisa aí. Não, é que eu ia dizer assim que, antes de chegar ali o 5, que Davi, como a Mayara já falou ali, que talvez alguém, ou a gente mesmo, vai se deparar com algumas situações que a gente vai dizer: meu Deus, isso não passa, isso não vai ter fim. Quando nem mesmo me levantei, já veio outra coisa. Então, assim, eu tô cansada, eu tô cansado, sabe? E me sinto sozinho ou sozinha, porque aqui Davi diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro. Eu acredito assim que quando ele tinha que levar as ovelhas de um lugar para outro, talvez ele levava no fim da noite, e algum momento, algum vale, alguma estrada, algum lugar era perigoso, sabe? Tinha talvez saqueadores. Eu lembrei muito do Bom Samaritano, né? Talvez era um lugar de saqueadores, talvez era um lugar que realmente ele podia perder a vida dele. Exato. E ele diz assim que ele não ia temer, não temo medo de nada, eu não tenho medo de nada, porque eu sei
que Deus me guarda. Pois tu, ó Senhor, Deus está comigo e me protege e me dirige. Então, assim, ó, a mesma confiança que Davi tinha é a mesma confiança que nós devemos ter hoje. Vai passar? Vai. Talvez tu está passando por um momento, assim, de escuridão, de dizer isso não passa. Senhor, mas eu tô até com medo de ir lá, talvez com medo de do resultado de algum exame, talvez algo que tu tem que enfrentar, mas Deus é com a gente, sabe? Ele não vai te desamparar. Eu, a Maiara, tua mãe, teu pai, teu filho, eles podem ser falho contigo, mas Deus, ele não é falho com a gente. Em nenhuma situação ele vai nos desamparar. E ele ainda diz que vai nos dirigir por caminhos certos, seguros, ainda que pareça não. Me lembra assim, sabe? Sobre a escuridão, que eu lembro quando tinha o quê? Uns 12 anos, eu acho, 12 ou 13. E eu tinha que levantar muito cedo para trabalhar. Eu tinha que ir longe, demorava uns 20 minutos de casa até o ponto do ônibus da empresa que eu pegava para trabalhar. Gente, eu tinha muito medo. Eu pegava 5h30 o ônibus, eu tinha que sair um pouquinho antes das 5. Talvez é isso que eu levanto cedo hoje. Olha aí, ó. Olha, e eu tinha medo, gente. Eu tinha pavor de andar naquelas ruas desertas, tinha pavor, sabe? Algumas vezes meu pai me levava, porque ele dizia, não, hoje eu levo. Eu pensava, ai, que alívio, o pai. Mas eu quero dizer para ti que hoje o pai também te leva. O pai está contigo, sabe? Então, assim, não importa a escuridão, o tão longe seja essa estrada que tu tem que chegar até o final. Mas o Senhor é o pai. E ele te segura. Porque agora, assim, quando meu pai ia comigo, eu pensava, ai, que alívio que ele veio comigo até a parada do ônibus, sabe? E assim é com nós. Assim é com nós, né? E vamos lá por 5, Mayara? Bora. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Que honra. Esse preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Essa para mim é muito especial. Bora, então fala primeiro. Não, pode falar. Vamos parar e analisar. Por que um banquete na presença dos meus inimigos? Você vai se sentar à mesa com pessoas que você não gosta? Você vai se sentar à mesa com pessoas com quem você não... Com seus inimigos? Vamos falar bem a real. Não. Uma pessoa que você detesta, que você tem como inimigo. Você não vai se sentar à mesa com eles. E deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós somos suscetíveis a ser usados por Satanás. Todos nós, tá? Eu, você, a tia, todos nós somos. Tem um momento que a gente abre brecha e a gente se permite ser usado. Através de uma palavra que a gente vai soltar, através de alguma ação que a gente vai ter. Quando a gente perde o controle da nossa razão, né? Quando a gente perde o domínio próprio, a gente se permite ser usado, a gente ofende, a gente faz algo para desmotivar uma pessoa. E é aí que a gente senta na mesa com os nossos inimigos, sabe? Quando você senta na mesa com os teus. E eu vou falar de uma forma diferente do que eu ia falar. Quando eu me sento à mesa com a minha filha e ela me diz assim, mãe, eu queria fazer tal coisa. E eu digo, não, você não pode. Você não pode porque isso, porque aquilo, porque você não é capaz. Ou quando você vai dizer pro teu filho assim, nossa, acorda, como tu é preguiçoso. Você não faz nada, você não faz nada na vida. Você não presta pra nada, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Aí você tá sendo inimigo do teu filho. E eu nem vou usar ao contrário, tá? Porque eu não quero pessoas vítimas. Eu quero que você se coloque nessa posição. Porque você senta na mesa e você é o inimigo das pessoas que estão sentadas na tua mesa. Então, controle a sua mente, controle a sua língua. A partir do momento que você tiver esse domínio próprio, esse controle, você vai começar a ter entendimento do que é sentar com os seus inimigos.
Amém. E aí, vamos lá para a parte do inimigo? Vamos olhar dessa forma lá para Davi? Aham. Então, assim, ó, quem eram os inimigos de Davi? Os da casa. Por que Davi não se sentou na mesa? Porque lá tinha inimigos. Então, ele preferia ficar onde? Lá no pasto. Ele preferia ficar lá cuidando das ovelhas, porque se é pra gente se sentar numa mesa onde tu não é bem-vindo, fica sozinho. Sozinho não, fica com o Senhor, sabe? Porque se é pra te escutar algo negativo ou dizer que na mesa que tem só gente grande, aquele pequeno não pode entrar ou não pode chegar, porque talvez ele não é tão inteligente, ou talvez porque não tem uma boa aparência, ou porque isso, ou porque aquilo. Não, é porque eu tenho um cargo, eu não sei o quê. Então, assim, ó, não se senta. Fique, caiu minha caneta, não se senta. Fique com o Senhor, porque Ele não vai te deixar faltar, a presença dEle não te faltará. E aí, gente, eu quero... então, a Mayara disse sobre os inimigos, né? E tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Sabe, gente, um dia, e aí tem mais um pouco aqui para baixo, depois a gente vai ver. Um dia eu estudando a palavra, e isso aqui para mim, assim, eu vejo muito da parte do Senhor que eu entendi. Porque Davi, eu acredito que enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, sendo um pastor, pastoreando sozinho, ele falava muito com o Senhor. Ele tinha uma intimidade gigantesca com o Senhor. E talvez ele dizia: Senhor, eu tô aqui, ó. Eles estão lá na minha casa, ó. Tem banquete lá, Senhor. Eles estão à mesa, Senhor. Mas eu não tô lá. Eles não me honram. Mas, Senhor, se um dia o Senhor achar que eu posso, o Senhor me honra diante dos meus inimigos. E aqui diz assim, ó, que tu me recebes como um convidado de honra. Não sei se a gente até pode trazer isso mais para frente. Diz que Davi foi ungido. Eu nunca lembro o nome do homem lá, Mayara. Mas, Samuel. enfim, o Samuel. Profeta Samuel. Eu nunca lembro, tá? Mas, enfim, Samuel chegou na casa, então, de Davi, lá dos pais de Davi, para ungir alguém como rei. E ele viu os homens que estavam ali, todos de boa aparência, todos soldados, acredito que eram todos homens valentes, né? E o Senhor disse para ele que não era para ele se confundir com a aparência. Eu vou dizer nas minhas palavras, tá? E ele perguntou: não é esse, não é aquele outro, mas tu não tem mais um filho? Ah, tenho. Tem um que tá lá nas ovelhas, lá no pasto, aquele. Chama ele que eu quero ver ele. E quando Davi chegou, eu tô arrepiada. Quando Davi chegou, ele disse: é esse que vai ser ungido como rei. Por quê? Porque aqui Davi pediu a Deus. E Deus disse, ele diz assim, ó, tu me recebes como convidado de honra. Davi foi convidado como convidado de honra dentro da sua própria casa. E enche o meu copo até derramar. Eu entendi que no momento que ele foi consagrado rei, Deus deu uma unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Davi já não era mais... Ele não que daquele dia em diante já virou rei. Não, ele continuou servindo lá nas ovelhinhas, né? E aqui embaixo, então, depois a Mayara pode falar também, né? E certamente... Deixa eu só complementar essa parte, porque assim, ó, para quem quiser ver, Samuel unge Davi, tá lá em 1 Samuel 16, tá? Então fala. Para quem quiser ler. Fala um pedacinho desse versículo, para não ficar tão... Bora lá, tá aqui, ó. O Senhor disse a Samuel, 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Olha isso. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me mata. O
Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir. Deixa eu seguir aqui, ver se eu acho. Com certeza. Você respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Manda chamá-lo, disse Samuel. Não, não nos sentaríamos para comer enquanto ele não chegar. Olha que lindo. Uau! Olha isso. Jessé Glória a mandou Deus. chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e de olhos bonitos. E o Senhor disse: é esse. Levante-se e unja com o meu óleo. Enquanto Davi sentava entre os irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então, o que eu vejo, né? Davi, ele foi preparado muito tempo lá sozinho, mas ele disse o quê? Senhor, prepara. Senhor, prepara o meu ambiente, prepara a minha mesa. Porque quando o Senhor preparar, não sou eu que vou chegar lá mostrando o que eu sei. Eu vou chegar lá para ser ungido. Eu vou chegar lá, ninguém vai sentar na mesa sem a minha presença. Né? E o Senhor preparou. Está lá em 1 Samuel 16, é o versículo do 11 em diante, ali onde ele fala, tá? E aí ele preparou a mesa. Então quer dizer o quê? Não é fugir dos teus problemas, não é fugir dos teus inimigos, porque os teus inimigos estão próximos de ti. Quem está longe não vai te criticar. Quem está longe não vai te desafiar a fazer crescer. E eu acho inimigo uma palavra meio forte, porque na verdade essas pessoas, se você for parar e analisar, o que o Senhor fez? O Senhor preparou Davi. Ele usou a família, né, os pais, os irmãos, para preparar Davi. Então eles não são inimigos, eles são o Judas, o amigo, o bom amigo que fez o que tinha que ser feito para que ser cumprido o seu propósito, né? E chegou o momento onde o Senhor honrou e preparou a mesa. E Davi foi ungido. Aleluia. Vamos para o 5, né? Preparas um banquete, eu 6. Certamente a bondade e o amor do Senhor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Olha que lindo. Isso é maravilhoso, né? Saber que do momento que Deus cumpriu, e ele disse: certamente a tua bondade, Senhor, o teu amor ficarão comigo. A minha diz: enquanto eu viver, o Senhor me suprirá com a sua presença. Uau. Então não tem nada a ver com matéria, mas sim com a presença, sim com honra, sim com dignidade, sim com exaltação. Então, enquanto a Maiara estava lendo ali, dizendo assim que ele veio e foi ungido, e eu pensei, Davi foi ungido rei, mas o óleo do Espírito Santo, ele pode nos ungir com uma cura, com uma libertação, com o poder de Deus. Deus pode todas as coisas, todas as coisas. O óleo da presença do Senhor, a presença do Senhor, ele nos transforma, gente. Amém. Diante de um público, vamos dizer, a mesa que se torne um público, que se torne na tua cidade, que se torne na tua empresa, que se torne onde tu estiver, que essa mesa todos possam ver. Aqueles que talvez não tinham pensado, mas não pode ser. Ah, não, mas não pode ser. Não tem capacidade, não tem talento, não tem isso, não tem... E aí, de repente, tu surge assim, né? Porque aí penso que quando Davi veio rei, ele veio rei pronto. Eu acredito que desde então ali ele era um menino, e muito antes disso ainda, criança, ele cuidava das ovelhas, né? Então ele teve um processo de crescimento muito no oculto, muito no escondido, como a Maiara disse antes, que a gente vive muito no escondido, né? A gente estava falando ontem. Mas, daqui a pouco, do nada, pode ser que Deus nos leve para a presença, sabe? Se for dele, que ele venha soprar o nosso nome aí para que a gente seja reconhecido, tudo bem.
Se não, tá tudo bem também, Senhor, sabe? O importante de tudo é que a presença do nosso Deus vai continuar com nós, sabe? Vai continuar e ficarão comigo enquanto eu viver. A presença do Senhor vai continuar em mim e em você enquanto nós viver. Exatamente. E para todo sempre o Espírito Santo estará conosco, né? E olha como ele confiava, né? Ele não tinha dúvidas. Porque se você parar para analisar, quando Samuel recebeu do Senhor a direção de que Saul não seria mais rei, demorou, eu não vou lembrar agora, eu não lembro quantos anos foi entre esse processo de Saul sair do reinado e o Senhor já tinha dito para Samuel, chega, acabou. Tanto que ali, quando a gente começou no versículo 16, o Senhor falou assim para ele, chega, que eu já falei para você, e você está com medo de Saul, mas eu já falei para você que ele não é mais meu rei. Só que, foram 36 anos entre o processo de Saul sair do trono. E Davi tinha 30 anos quando assumiu o trono. Ou seja, 6 anos. O Senhor já tinha preparado ele do ventre, foi o Senhor que mandou. Então, assim, o que tem para tua vida já está pronto. Já está pronto. Davi já nasceu com isso. Ele já era. Deus já tinha um propósito para ele. Ele só precisava cumprir. E ponto. Amém. E aí? Amém. Então era isso, Mayara. Vamos deixar um pouco para amanhã. Eu vou esperar para ver se ela vai trazer mais alguma coisa, mas não. É isso, assim, ó. O Senhor, ele é o nosso pastor. Faça dele o seu pastor, a sua direção. E ovelhas não têm vontade própria, ovelhas não sabem para onde vão, ovelhas simplesmente seguem o que o pastor está direcionando. Então, olha para o cajado do Senhor. Por que o cajado? Porque o cajado é o que aponta a direção, né? Então, olha para o cajado do Senhor e siga a direção que Ele está direcionando. Mara, como é que eu vejo o cajado? Aqui. Simples assim. Simples assim. Ah, mas hoje em dia tem muita coisa que você tem que aceitar, porque isso, porque aquilo. Não, gente. Você não tem que aceitar nada. Hoje em dia, Satanás está usando a palavra para distorcer aquilo que o Senhor tem dito pra gente. Existe um direcionamento. E ou é ou não é. Deus não gosta de pessoas mornas. Ou é quente ou é fria. Ou você ferve ou você não serve. Tá? Então, quer entender a era da ignorância já ficou lá antes de Moisés. A partir de agora a gente tem um direcionamento. Moisés começou a escrever um direcionamento. Então você só vive na ignorância se você quiser. Todos os dias abra a palavra, escute a palavra, que algo vai ser direcionado para você e eu tenho certeza que no seu coração alguma coisa vai falar. Amém. E é isso por hoje. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Amado Deus Pai, nós chegamos diante da tua presença, Senhor Deus, te dando graças, Senhor, por mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado pelo derramar do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Obrigado, Deus, pelo entendimento, obrigado, Deus, porque tu falou com nós através da tua palavra, Senhor, nos dando direcionamento, Senhor, nos dando esclarecimento, Senhor, nos dando confiança, Deus, mais ainda em ti, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo, Pai. Não importa a nossa situação, não importa o momento, não importa se estamos alegres ou tristes, não importa, Senhor. O Senhor existe. O Senhor existe e o Senhor é dono de tudo, de todos. Senhor, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais esse dia. Que o Senhor abençoe cada família, cada lar, cada pessoa, Senhor Deus. Oh Deus, que se algum momento, Deus, elas precisar, que elas venham ter confiança, Senhor.
confiança em Ti, Senhor. Que elas sejam corajosas de se levantar e saber que o Senhor está com elas, assim como eu, como a Maiara, que a gente venha ter coragem, ousadia, porque sabemos que Tu, Senhor, está conosco em todo tempo. Seja num tempo difícil, seja num tempo de bonança, o Senhor está conosco. E cremos, Senhor Deus, que o Senhor vai nos levantar, Senhor Deus, para que muitas pessoas possam ver a Tua presença na nossa vida. Não nós, Senhor, mas saber, Senhor Deus, que nós podemos ser honradas. Sim, Senhor, honra cada mulher, Senhor Deus, que tem se levantado, Senhor Deus, em favor da sua casa, em favor de alguém. Que o Senhor a honre, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, dar um bálsamo naquelas que precisam ter um bálsamo do Senhor, o óleo fresco do Senhor, que o Senhor possa levar elas águas tranquilas, a calmaria, Senhor Deus, a calma, Senhor. Se tem algum coração aflito, ansioso, Senhor, traga calma, Senhor. Traga mansidão, traga a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos da Tua alegria, Senhor. O óleo da alegria, Senhor, que venha sobre nós, Pai. Pai, muito obrigado, Deus, porque tudo que pedimos, Senhor Deus, com coração sincero, nós recebemos, Senhor. Deus, eu te dou graça pela vida da Maiara, pela minha vida e pela vida de todas aquelas, Senhor Deus, que estão nesse propósito com nós, Senhor. Graças dou pela vida de cada uma. E que Teu óleo fresco, Senhor, venha sobre nossa vida e sobre nossa casa, sobre nossos esposos, Senhor Deus, sobre nossos filhos, sobre nosso trabalho, Senhor. Que venha, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém e amém. Amém, amém. Se você ainda não for parte do nosso grupo, vai lá, se inscreve, tá? Me veio algo aqui enquanto eu estava orando, mas é só para quem está lá no grupo, então vou deixar pouco aqui na curiosidade. Vou lá para o grupo mandar e vou falar sobre isso, tá? Vai lá. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Até amanhã.